versículo 6. O tema desta noite, dentro da série Reformas de Ezequias, nós vamos falar sobre o item, a parte em que diz assim, que ele santificou os obreiros da casa de Deus. Nós começamos a falar disso há 3 quintas-feiras atrás, e a última quinta-feira nós abordamos muito que de leve o ponta desse estudo, que é de hoje. O que os obreiros haviam feito antes da reforma de Ezequias? Nós sabemos que o pai de Ezequias foi Acás, ele fechou o templo, ele aboliu a prática levítica, ele tirou o direito dos obreiros de ministrarem, e os líderes obreiros, aqui hoje vai pegar um pouco sobre isso, sobre liderança. Ah, que bom, porque eu não sou. Engano seu. Porque a Bíblia diz, carta de Pedro, que vós sois raça eleita, sacerdócio real. Então, todos nós, ainda que hoje, por alguma maneira, razão, forma, talvez nesta casa, não tenha o título classificatório de um cargo eclesiástico, não significa que você ou que eu não estejamos enquadrados nisso. Agora, veja onde a displicência, a coisa de deixar correr frouxo, aonde chegou. Por que Ezequias é levantado? Ele mesmo se coloca isso, que partiu dele, não partiu do Senhor, partiu de Ezequias, uma revolta contra o mundo religioso que ele estava vivendo. E quem está acompanhando a série sabe que mau exemplo ele teve, o próprio pai. E nós falamos bem isso aqui na última quinta-feira, que não vale usar, meu pai foi assim, minha mãe... Não, quem quer toma vergonha, quem quer muda, quem quer corre atrás. Veja, o que estava acontecendo antes da reforma de Ezequias com os obreiros? Verso 6 do 2 Crônicas 29. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Em algumas Bíblias deve estar escrito assim, os nossos pais prevaricaram, ou seja, os pais que ele está dizendo aqui, nessa expressão, quando você fala, e o pai Davi, não sei quem, está se referindo aos antepassados, à liderança governamental anterior, e também se aplica neste texto aos líderes, à liderança de Judá, que também prevaricou. Crime de prevaricação significa o seguinte, é o dever de fazer e não fazer. Isso é crime. No Brasil existe um crime. Por exemplo, nós temos uma obrigação, funcionário público, ele tem obrigação de fazer uma determinada função dentro da sua especificação. E ele deixa de fazer. Ou seja, ele transgride, ele não cumpre aquilo que tem que fazer. E a liderança de Judá transgrediu com crime, pecado de prevaricação. A quem o texto está falando? A liderança, aos reis e agora aqui, aos levitas, aos sacerdotes. Esses homens, diz o texto, que eles então transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O hábito, a falta de atitude, a omissão, a prevaricação. E eu sei, irmãos, que eu, quanto um líder desta casa, da denominação, o meu exemplo influencia tanto para o bem ou para o mal. E nesses últimos 45 dias, lendo, relendo, estudando, vendo alguns comentários, relembrando de alguns estudos, relembrando de alguns tópicos, fazendo cronologia, acompanhando, lendo algumas coisas mais específicas sobre isso, uma coisa que para mim é muito claro, o chamado de Deus, ele tem que ser mais forte, porque se ele não for mais forte, o líder não suporta, ele abre mão. O que é melhor? Ser amigo de todo mundo ou confrontar? É lógico, irmãos. Quando você confronta, você ganha cara feia,
Tudo isso que você já sabe, tem me ouvido falar aqui. Mas há um peso contra a liderança quando ele prevarica, quando ele é omisso. Como é que você acha que esse texto aqui vai ser tratado no dia do Senhor? Para a nossa geração, por exemplo, em que nós sabemos o que temos que fazer e não o fizemos. Entenda que quanto um líder eu sou, isso aqui se aplica a todos nós. A todos nós. Mas veja, esses homens se envolveram em tal declínio espiritual, e eu vinha pensando no fim desta tarde, e eu senti um peso disso ali na sala. O peso que é um mau obreiro. O peso que traz sobre uma geração, está aqui, está registrado pelo Espírito Santo, que a geração de levitas, de sacerdotes, inclui até reis, prevaricaram contra o Senhor, e a atitude deles de prevaricar trouxe mau hábito sobre Judá. Isto é tão sério, que é como um pai ou uma mãe que, devendo fazer a formação intelectual e aplicando aqui nesta noite a religiosa, espiritual, prevarica, deixa de corrigir, de ensinar, de puxar a orelha, de castigar, no sentido de fazer, inculcar, porque, eu não posso fazer. Quem ama, a gente fala aqui, está claro, corrige, disciplina. Um líder, ele precisa ter na sua memória que ele contribui ou estraga. E eu estava pensando nesta tarde, confesso para os irmãos que isso me trouxe uma inquietação, porque se eu vou passar, mas se eu não for um líder para vocês, que se desdobre, porque dá desgaste. Eu disse agora à tarde para o Agostinho, se eu for olhar para o interesse desta casa, de respeito a mim, de gratidão, de reconhecimento, eu já não gozo mais de simpatia de todos, até de alguns antigos, porque eu confronto. Mas nenhum de vocês aqui, nunca vão poder levantar uma palavra e dizer assim: o pastor Kleber disciplinou primeiro e ensinou depois. Isso vocês não podem falar. Eu escuto a irmã Mônica falar isto. A nossa igreja tem um pastor. Eu escuto Priscila falar isso. Pega no pé. E cobro. Porque eu não sou padeiro, que não tem nada contra, eu não sou borracheiro. Aqui eu não sou advogado, eu não sou policial, eu sou pastor. Vocês entendem? Eu é que os guio mediante a palavra. Porque se eu vacilar, vai ter um peso muito maior sobre mim. O pastor Luiz Vicente, por exemplo, que é um dos nossos colaboradores, vice-presidente da igreja, tem a sua responsabilidade. Mas o sênior desta casa, hoje, sou eu. E se eu não trouxer o rebanho para a palavra, sabe o que vai acontecer? Eu estou permitindo e colaborando com os maus hábitos. Então eu também tenho isto como uma coisa certa no meu coração. Eu sempre digo para a Fernanda, às vezes nós vamos chorar, porque os nossos filhos poderão escolher os caminhos que nós não os mostramos. Mas é melhor chorar de tristeza, por eles terem com as próprias pernas escolhido o caminho errado, do que chorar de nós termos sido omissos, por não ter os ensinado. E ensinar custa, Jonas. Ensinar causa dor, às vezes, no coração. Como é que você acha que o profeta Samuel escutou de Deus assim? 2 pontos, abre aspas. Samuel, não peça mais por Saul, porque eu
tenho rejeitado. A Bíblia diz que quando Saul foi consagrado a rei, foi na casa de Samuel, no terraço, que Samuel derramou óleo sobre a cabeça dele, que Samuel deu um pedaço de carne maior, de honra para ele. Samuel tinha um carinho por Saul, mas teve uma hora em que o próprio Samuel distinguiu e disse: o que você está fazendo não é bom. Mas, segundo o texto bíblico, Samuel orava por Saul, ele intercedia por ele quando o Senhor já tinha dado algumas oportunidades, até o dia em que o Senhor se manifesta para Samuel e diz assim: Samuel, não peça mais por Saul, porque eu o rejeitei e já tenho um rei para Israel. Ele precisou tomar uma decisão. E a Bíblia diz que nunca mais Saul viu o rosto de Samuel e Samuel de Saul. A liderança, ela tem o poder de transformar ou de destruir uma geração, uma comunidade, com o seu exemplo. Nós brasileiros assistimos, de repente, uma inversão de valores na pátria, e que de repente estamos assustados, porque quando a gente fala de honestidade, de moralidade, você é doido, você é bobo. E o que dizer então dos templos, dos membros? O que dizer de alguns maus exemplos? Aqui, a Bíblia diz que esses homens fizeram mal aos olhos do Senhor e deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Eles envolveram os habitantes de Judá, os quais, se tivessem sido liderados corretamente, não se envolveriam na idolatria. E o texto nos mostra uma acusação aqui, batendo assim na minha memória nesta noite. Kleber, Andrei e Flauzino, alinhe a sua vida, para que não seja escrito em sua memória que você também influenciou pelo seu mau comportamento a igreja que o Senhor te confiou, a casa pessoal, a sua casa, os seus filhos, os seus netos. Avô tem que tomar muito cuidado, porque o excesso pode trazer malefício. Neto é um filho mais amado, mas a gente não pode achar bonitinho eles falarem palavrão, gritar, resmungar, fazer malcriação e a gente não se posicionar. A gente não pode. O texto diz que aqueles líderes abandonaram o caminho reto e desviaram-se para o mal. E os líderes têm muita responsabilidade pessoal em ensinar o povo. Quer ver um exemplo, irmãos? Eu vou trazer isso aqui numa observação para nós. Imagine os diáconos, cooperadores, pastores, vamos falar de obreiros. Eu já disse esse conceito de obreiro aqui. A senhora é uma obreira, esse menino é um obreiro, ele é um obreiro, porque está trabalhando aqui. Quem está aqui, os porteiros lá fora. Presta atenção. O que é um mau exemplo? Eu venho para cá, no meu turno, porque fora de turno está com essa moda aqui na igreja agora também. Aí eu entro aqui assim, ó. E aí, falou? Beleza, paz? Como é que tá? Valeu? E aí, pá? E aí, já ligou o equipamento? Qual que é? Ninguém dobra joelho, ninguém ora. Bom, o culto começa aqui, hora 8 horas, então 10 para as 8, 15 para as 8, 20 para as 8, estou chegando. E aí, beleza? E aí, legal? E aí, para mim, não diz que não é crente, porque... Ei, eu não dobro o joelho, eu não tenho que ter respeito pelo templo, eu venho da forma que eu quiser, eu não verifiquei as coisas do Senhor, eu não vou nem entrar no campo de jejuar e orar e se consagrar pelas coisas que eu faço. Mas eu já disse aqui, ser escolhido por Deus de uma forma teocrática, em que Deus fala com o seu líder, e chama você, nomeia você um cargo, uma responsabilidade.
e eu me comporto levianamente, achando que porque eu mexo nessa câmera aqui, achando que porque eu toco aqui, ou porque eu ponho uma água aqui, isso é qualquer coisa, você está furado, você está enganado. Porque eu estou na recepção, porque eu ajudo na mesa de som lá da rádio, ou porque a senhora é assistente de palco escalada hoje. Isso aí é qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é não. Qualquer... vou limpar o templo, vou fazer uma comida. Não é qualquer coisa, não. Agora, o mau exemplo. Então, nós chegamos aqui e a igreja não vê em nós um linguajar diferente. Não vê um vestir diferente. Não vê um procedimento diferente. Eu sou um profissional da fé, como o pastor Marcos Miranda pregou aqui há alguns anos atrás. Eu estou escalado, então eu venho, eu faço o meu show, faço o meu papel, e a igreja olha para mim, pastor Kleber não está vendo isto? Ei, esse camarada quem é? Esta moça quem é? O seu mau procedimento. Aí fora, vocabulário, postura, igualzinho dos outros. O exemplo, o ensino, não deve vir primeiro por falar, mas pelo vivenciar. Nossos filhos aprendem mais com os nossos exemplos do que com falar. Então eu vejo na vida mães que usaram shortinho a vida inteira aqui, roupinha a vida inteira, e depois reclamam porque que as meninas estão... Mas escuta, irmão, mas não foi isso que a vida inteira elas viram dentro de casa? Elas não viram o pai a vida inteira agredindo a mãe, sendo adúltero. Eles não me viram a vida inteira sendo indecente, imoral. Como é que eu posso cobrar? Agora imagine um obreiro da casa de Deus, hipócrita. Não estou vendo bebê aqui hoje, mas eu tenho o Benjamin, eu tenho o Pietro, eu tenho o Dudu, tenho a Melissa, tenho o Matias, tem a Ayana, a Aimé, e tem toda essa turma pequenininha. E eles começam a crescer nesse ambiente de alalaô, faço o que quero, vivo como quero. Intimidade, fidelidade, integridade, santidade. Como é que essa geração vai crescer? A nossa igreja é assim, ó. Por exemplo, vocês sabem que eu não gosto e já ensinei que não é para andar na hora do culto. Quem anda é desobediente. Vai fazer antes de começar. Deixa só para quem está doente. Respeita a palavra. Respeita a liturgia do culto. Paulo ensina que o culto tem que ser feito com ordem e decência. Agora imagine os meus diáconos chegarem aqui em cima do horário. A turma aqui faz o que quer, a turma daqui faz o que quer, vive como quer. Que geração eu estou criando depois dessa? O Vitor vai ser quem? Ele cresceu vendo isso, irmãos. Ele cresceu vendo o pai que está escalado para dar uma saudação no culto, palavra de oferta. O culto começa às 8. Ele passou a tarde inteira assistindo TV. Faltando 40 minutos, ele folheia a Bíblia. Hoje eu falo de oferta, né, amor? Né, vida? Você. Deixa eu ver o que eu vou falar. O filho não vê ele orando, não vê ele buscando uma palavra. Por isso que sai groselha às vezes. Não dedica, mas não consegue errar no texto de Malaquias. A criança que está no ventre já conhece Malaquias 3:10. Mas tem gente que vem aqui e erra Malaquias 3:10. Eu fico pensando, Santo Deus de Israel. Santo Deus de Israel. É igual um versículo que tinha que hoje eu dei risada. Este é o meu filho amado que traz muita alegria. 20 anos depois as crianças estão em Matusalém e o professor de escola dominical ensinou a vida inteira. Só isso, mais nada. Não tem crescimento. Não tem. Ezequias pegou esse tipo de cultura. Eu estou dizendo para você que a reforma é mais complicada do que fazer construção.
Eu estou vivendo isso na minha casa. Tem alguém que está fazendo alguma reforma na sua casa aqui, ou já fez reforma? É complicado, não é? Primeiro, você vai ter que aguentar a reclamação. Quando que termina essa obra? Mas vai que você é quando? Ó, não sei o quê. E para mim, que sou um cara mais chato, mais excêntrico, vai me dando um negócio assim, eu vou já, Jesus, me segura, porque... Aí quebra a parede, arruma aquilo. Mas na construção é mais fácil, sabe por quê? Certo aqui, passa a máquina, derruba tudo, faz isso aqui, sai do jeito que é. Mas reforma é mais complicado. Reforma a gente teve que dormir num quarto que parecia que houve uma legião de pernilongo do mundo inteiro que resolveu atacar eu e Fernando aquele dia. Eu falei, isso não é de Deus, isso é satânico, não é possível um negócio disso aqui. Aquela esquadrilha do inferno que... Eu falei, meu Deus do céu, irmão, calor de pernilongo comigo, rebenta comigo. Eu falei, Senhor, é o Senhor que está me chamando para orar, então amém, mas tira eles daqui. Porque os bichos parece que são imunizados. A reforma é mais difícil, irmão. Quando um pai leva uma vida inteira no erro, uma mãe, e ele se converte, todo mundo sabe. Você produzir uma mudança de cultura dentro de casa é osso, irmão. É tenso, varão. Porque as crianças cresceram vendo uma coisa errada. Vai precisar de muita oração, jejum e autoridade. Eu te amo, você é meu filho, minha filha, mas para aí. Não é assim, não. Não, eu estava na escuridão, eu estava nas trevas, eu não estou mais. Então, se nem o diabo pode falar assim comigo, quanto mais você? Não, senhor. Mas todo mundo aqui sabe que a reforma é mais difícil. E esta foi a cultura que este homem recebeu de reino do Pai. Reino humano. Os obreiros tinham responsabilidade. E sabe o que eles fizeram? Eles foram os primeiros a trazer para o povo um péssimo exemplo. Agora, irmãos, imagine eu como pastor de vocês. Para pensar, porque se eu ficar assim, eu estou louco. De verdade, eu estou louco. Resolver falar assim, quer saber? Não vou na ceia. Mês que vem eu ceio. Pergunte para ela se isso é possível. Falei, esse homem aí não. Esse aí dá problema. Imagine eu chegar para você e falar assim, Jacira, vamos fazer um churras? Sábado, segundo sábado do mês, dia 14/8. Pega as suas panelas, faz aquele bolo que você não faz há 200 anos. Combina com a Fernanda e às 18 horas chega lá em casa. Ela fala assim, ué, pastor, mas não é ceia? Eu falei, sou pastor. Pô. Domingo a gente toma ceia, nós, Queiroz. A gente sobe lá na salinha lá em cima, no Somebody Love, toma. Sai dele, demônio. Sai dele, tranca a rua, agora. Mas o que eu demonstrei para ela com o meu exemplo? Que pode mentir, que pode enganar. Mas não é mentira o que o senhor fez, porque tem uma coisa legal de falar, né? Não é mentira. A gente só não falou a verdade. Então eu passo um pano e ninguém sabe. Esta é a geração que eu estou destruindo. Porque eu que deveria de dar o exemplo para o rebanho, eu minto. Eu sou irresponsável. As minhas obrigações pastorais eu trato daquele jeito. Eu me esqueci do que a Bíblia diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então eu vou levando. Como é que Deus pode manifestar a sua glória e o seu poder, se Deus é santo? Imagine os maus exemplos, Silvio. Eu chego para você e falo assim, Silvia Regina ou Silvia Helena? Silvia Regina. Que está hoje com o seu ponche a lá México. Pois eu sei que eu vou. E por falar em ti, falo, Silvia, como é que está a cantina hoje aí?
pastor, hoje tem, sei lá, pão com linguiça. Faz o seguinte, mas não tem. Faz o seguinte, pega 5 para mim e deixa separado aí. Marca na conta do senhor. Não, sou pastor. Põe aí qualquer coisa. Olha aí, o senhor está dizendo então que porque é pastor, você pode meter a mão? O senhor já ouviu falar, pastor Kleber, em 2 menininhos, filhos de um tal de Eli, que metiam o garfo nas gorduras oferecidas ao Senhor? Eu começo a ensinar para a Silvia que eu posso fazer o que eu quiser. E eu estou te ministrando um ensino perigoso e satânico. Que a desonestidade. Eu estou dando um ensinamento para o rebanho. Que um discurso que talvez quem é mais inteligente aqui de idade, como eu, escutou muitas vezes. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Quem já ouviu isso aí quando era pequeno? Lá em Barbacena? Hã? Eu ouvi isso pra caramba. Aí, não sabe ficar quieto, né? Mas o senhor fez. Quer apanhar? Pai não se corrige. Pai não erra. Pai se engana. Como assim? Não é? O meu exemplo influencia. Mas sabe o que acontece, Aguinaldo? Época da graça, sabe como é que a gente se comporta? Não é bem assim. Época da graça. Não é bem assim. É bem assim, sim. É bem assim. Vai arder, vai ter cobrança, vai ter disciplina do céu. Porque nós deveríamos fazer o que é certo. Sabe, irmãos, o que é ser obreiro? Obreiro tem a finalidade de servir o reino de Deus. Obreiros devem manifestar o mais digno exemplo de perseverança e fidelidade. O obreiro deve manifestar o mais digno exemplo de perseverança e fidelidade. Porque o obreiro não se lançou, Deus o chamou, Deus o capacitou. O obreiro, meus irmãos, ele precisa ser referência em pureza ante a face da tentação. Obreiro não é supercrente. Obreiro pode cair, pode errar, mas se ele mantiver a pureza, e ele tem que estar aqui, ó. Sabe qual é a finalidade da disciplina? No passado as pessoas achavam que a disciplina numa igreja, aquela que a pessoa falhava, errava, era de escrachar. Não quero afirmar que é de todos, mas eu venho de uma época que era assim: fulano, venha para frente, tal, a partir de hoje você está disciplinado por 1 ano, por ter feito isso, isso, isso. Algumas coisas que poderiam ser tratadas no gabinete, poderiam se produzir, porque também a Bíblia ensina que quando falhar e errar, chame perante a igreja, para que a igreja seja admoestada e edificada. Mas olha o que estão dizendo aí hoje. Você lembra da reforma do Código Civil, que queriam mexer nessas coisas também? Mas é bíblico, para que o rebanho fique sadio e entenda. Pois bem, eu, quanto obreiro, preciso entender que eu dou o exemplo. E a disciplina não serve para desconstruir, se cabe essa palavra, para quebrar. A disciplina é para nos trazer consciência de que o caminho que eu estava tem consequências negativas. Então, fulano cantava, tocava, pastoreava e etc. e tal. Agora ele está sentado, pensando. E como eu sempre falo aqui, para os que são obedientes, porque aqui tem uma turma rebelde. Disciplina que você não vem na igreja,
não é disciplina. Eu quero te ver aqui em culto de oração, consagração, vigília, arrancar moeirão, arrancar toco. Você vem aqui, rapaz. Se eu, como pastor, você tem que estar. Ou não é disciplina? Porque aqui na igreja eu tenho gente que foi disciplinado e que antes dos obreiros já estava me esperando no monte para orar. E os obreiros me largaram na mão. O obreiro, ele precisa entender que ele é responsável pelo ensino de ética cristã para com a igreja. Sabe o que é isso, irmãos? É eu ministrar com a minha vida ética. É eu ministrar com o meu comportamento para a igreja e dizer: ali vai um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Aquele homem ali, quantos anos ele tem? Tem 60, 70 anos. O que ele é na igreja? Ele é membro. Mas ele é um homem de Deus. A gente aqui nunca viu esse homem dar um mau testemunho aqui na vizinhança. Todo culto a gente vê ele pegando a biblinha dele e indo para a igreja. A gente vê esse homem aqui, nunca está envolvido em escândalo, em falatório, em bobagens. Que referência. E o obreiro, ele precisa entender que não apenas pregando a palavra, mas também sendo um exemplo para todos. Porque, irmãos, olha aqui, abrir a palavra, preparar um sermão, não digo ungido, eu não digo revelado. Eu posso até ter uma formação teológica, mas se a palavra não for instruída e revelada, vai ser uma coisa terrível. Mas digamos que eu tenho o dom da oratória. Digamos que eu tenha uma boa homilética, mas eu não tenho unção. Eu vou chegar aqui e vou patinar. O obreiro, ele prega com a vida. Agora, volte a sua memória para os obreiros que eram do período de Acás e que Ezequias assume. Obreiros devem andar e viver na conformidade com os padrões bíblicos. Filipenses 3,17, 2 Timóteo 1,13. Volta a sua memória para os tipos de homens que deveriam de ser referência para ajudar. E o que Ezequias pegou? O obreiro deve conhecer intimamente quem o designou. E isso o fará firme e convicto da sua chamada, a ponto de não olhar para as dificuldades que vão surgir. Ei, irmãos, diga uma coisa para mim. Você acha que um obreiro na obra de Deus, ele não sofre tentação, pressão, não vem obstáculo, não vem prova? Você acha que filho de obreiro é diferente do seu filho? Você acha que filho de pastor, filho de pastora, e etc. Você acha que não vai ter dificuldade na vida, dificuldade talvez financeira, dificuldade de enfermidade, uma dificuldade profissional, uma dificuldade. Mas se a gente for olhar para a dificuldade, a gente não ministra, a gente não exerce. Aqui na igreja temos um militar. Pergunta para esse homem, entre os que nós temos aqui, se o comandante da tropa dele quer saber se ele amanheceu, como diria minha mãe, com a ovelha virada. Problema seu. Comanda a tropa. Pergunte para o Couto, comandante Couto, se ele chegar para o brigadeiro e falar: brigadeiro, é o seguinte, se botou a mãozinha, já se lascou. Eu estava pensando aqui, é o seguinte, eu não estou muito bem. O brigadeiro vai olhar para ele e falar assim: e se for um que eu conheço, vai falar: e o Kiko? O que eu tenho com isso? Você vai trabalhar, você vai exercer sua função. E ai de você, se você tiver. Mas sabe o que é? Lutas na vida de um obreiro surgirão mais do que dos outros. Quem está me entendendo? Vai ter mais luta na vida de um obreiro. Não se iluda. Vai ter mais afronta do que na vida do comum. Sabe por quê? Porque se derrubar você, se magoar você, se machucar você, é menos um no exército. E eu sempre falo isso para a dona Fernanda Mariane. Quem fará
se nós não fizermos. Não somos insubstituíveis. Mas para este momento, Deus está nos usando. Agora imagine as lutas que vêm. Ou você acha que pastor não tem luta? Jacira, Cleomara, tenho conversado com elas o peso que eu tenho sentido de algumas questões. De Dona Fernanda. Nossos filhos quebram o vidro da janela do vizinho. Nossos filhos respondem para o professor às vezes. E nós vamos ter que enfrentar. Quem aqui nunca veio para a igreja, quer ver aqui, triste, magoado, com problema? Quem nunca veio? Uau! Só que o obreiro, que é obreiro, ele não foge do chamado. Eu tenho responsabilidade, irmão. Eu amo vocês, embora alguns de vocês não. Mas antes de eu os amar, eu tenho responsabilidade com o céu. E se vier só 4 pessoas para o culto de ensino, eu vou ministrar para 4. E se no próximo domingo vier 15 pessoas, eu vou pregar para 15. Eu vou cuidar dos 15. Eu estou aqui. Nesse tempo de pandemia, eu nunca fiquei tanto dentro de igreja como agora, mas estou aqui. Ninguém que precisou conversar, aconselhar, estar, estou aqui. Porque eu entendo que eu tenho um papel e que amanhã as crianças pequenininhas vão olhar bem diferente do que me ensinaram lá atrás. Fica quietinho, senão vou levar você para a sala do pastor. A molecada cresceu com medo do pastor. Sala do pastor virou a sala do terror. Ué, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Pergunta para as criancinhas que vêm falar comigo. Pastor, eu quero levar. Mas você não vai levar. Você vai levar esse aqui, você vai levar isso. Você vai levar isso aqui, filho. Não, eu queria. Tudo bem? Tudo bem. Então pega a sua balinha, pega o seu chocolatinho e dá um abraço no pastor. Pelo menos eu estou tratando com a próxima geração. Né? Alguém vai ter que me colocar no sol quando eu ficar velhinho. Já pensou? Cadê a Fernanda? Põe, vem cá. Brigar com essa geração, quem que vai levar nós para a praia? Pensa. Malandro é malandro e mané é mané. Não é? Veja, irmãos. O que aquela geração fez? Eles desviaram os seus rostos do tabernáculo. Sabe o que é isso aqui? Não é olhar para o templo, fisicamente. Eles se desviaram do lugar que deveria de ser honrado. O templo era e é local da manifestação da presença de Deus. Sabe o que aqueles obreiros fizeram? Ensinaram com os seus exemplos? Não precisa ir para a Páscoa. Não precisa celebrar. Você não precisa sacrificar. Eles que deveriam de ser os primeiros a estar na casa do Senhor, ó, pista do João Miranda. Agora eu te pergunto, tem alguma analogia com o presente? Será que dá para fazer alguma comparação? Quem deveria de estar amando a casa de Deus, não está. Lembra que quando os babilônicos passaram pelos judeus e disseram assim, cante-nos algumas das canções em ar de deboche, e as suas harpas estavam penduradas lá, e eles disseram, como é que nós podemos cantar se a nossa cidade, o nosso povo está aqui? Pois é, irmãos. Sabe por que isso aconteceu? Porque quando tiveram oportunidade, cuspiram no altar, negligenciaram o altar, foram infiéis com o altar, desrespeitaram a casa de Deus, não voltaram os seus rostos para a casa de Deus, não iam para as coisas que estabelecidas pelo Senhor. Mas agora chegou o cativeiro, é sempre assim. Quando a porca torce o rabo, aí a gente sabe aonde aperta. Quando a dificuldade chega, a gente quer
honra, mas quando a gente está no tempo de honrar, a gente não honra. Quando a gente está no tempo da fidelidade, a gente é infiel. Esses homens, esse mesmo povo que você está me ouvindo falar aqui, esses homens, passado uns anos, algum tempo, eles foram cativos, porque levantou um rei que produziu uma reforma, mas ele foi embora, ele foi recolhido. E aí vem outro e faz outra coisa. Infelizmente a história é assim. A história é lamentável, mas a gente não conhece história de líderes que foram uma bênção. Depois que ele partiu para o Senhor, a igreja parece que tomou um outro caminho, tomou outro ritmo. Nações que tiveram homens de Deus. Irmãos, eu olho para alguns homens da nossa geração, alguns que já se foram, que falta farão. Por exemplo, reverendo Billy Graham. Meu Deus, que teve problemas, lutas ministeriais, mas sempre foi autêntico. Esses obreiros, segundo o hebraico, que diz que eles viraram os seus rostos, a expressão no hebraico significa o seguinte: eles voltaram os seus pescoços para outro lugar. Essa é a expressão correta no hebraico. Ao invés deles olharem para a casa de Deus, o templo, como o local que eles deveriam de estar, de ser referência, eles voltaram as suas vidas contra e priorizaram outras coisas. Começaram a fazer altares nos altos. Hoje não precisa, ou dá uma desculpa, ou foi. Não tem problema. Uma hora a colheita ia chegar, e chegou. Então Ezequias, abra comigo verso 4 e 5 e eu paro aqui. Vou ter que parar aqui. Esta era a geração. E Ezequias então no verso 4, trouxe os sacerdotes e os levitas, juntou na praça, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. E ele santificou os obreiros. Nós já vimos isso. Ele santificou os obreiros. Então todos esses homens, depois que eles foram santificados, a gente leu no verso 6, a gente leu no verso 4, no verso 5, que depois que esses homens, os que foram, você prestou atenção que na quinta-feira passada, eu fui para casa comentando com a Fernanda, dizendo que, poxa, eu já li esse texto tantas vezes, mas você percebeu que no mesmo capítulo 29, diz que na hora do sacrifício que eles reconduziram a reforma do templo, a estrutura do templo, está escrito nesse capítulo 29, que alguns dos sacerdotes e levitas não se santificaram. Quem se lembra disso aí? Leia na sua casa. Você vai, eu falei quinta-feira passada. Alguns pagaram para ver. E aí alguns levitas que não eram daquela situação, função, para fazer algumas coisas, tiveram que fazer, porque quem deveria de fazer, estava pagando para ver. Não dá, faz uma outra, traga a tua memória, quando o Senhor usa e liberta eles do cativeiro, e que ao saírem do cativeiro, nem todos os levitas e sacerdotes também quiseram sair da Babilônia, porque Babilônia entrou no coração deles. E eu fui para casa comentando isso, eu falei, puxa vida, eu já li tantas vezes, já estudei tantas vezes, e entrou na minha cabeça assim, eu falei, caramba, é interessante, porque o texto diz que mesmo o rei falando, aí irmãos, aí eu fico assim, quem sou eu para reclamar? Mesmo o rei falando, mesmo os sacerdotes maiorais ali, teve um grupo de sacerdote e levita que não se santificou, e ponto. Está aí no capítulo 29. Resolveram não fazer. Mas depois que a coisa andou, aí eles foram se santificar. E tem um grande perigo nesse negócio. Sabe por quê? Porque na hora que a gente deveria de andar junto, na hora que a gente deveria de estar junto, não está. Mas isso aqui é interessante. Porque Deus, ele diz assim no livro de Ageu, não despreze os dias pequenos. Então nos momentos mais difíceis, a gente sabe quem andou junto. A gente sabe quem está junto. A gente sabe quem sentou para comer marmita, às vezes morna, fria. A gente sabe quem estava ali, ó. Pá. Só que a vida muda. As coisas acontecem. Aí um belo dia a gente quer reclamar. Mas por que não eu? Por que será?
Por que será? Porque na hora que tinha que estar se santificando, pagou para ver. Não quis, deu prioridade para a sua vida, para o seu ato, para a sua humanidade. Ezequias, ele produziu santificação no meio dos obreiros. Somente os levitas, descendentes de Arão, eram autorizados a entrar no santo e no santíssimo lugar. São coisas que não é para o povo fazer. É coisas para quem foi chamado. E se quem é chamado vira as costas para o altar, Deus não vai deixar de usar outras pessoas. Aqui nós vimos um exemplo, e eu quero pontuar com você sobre isso. Função de sacerdote não é função do povo. Amém? Função de sacerdote não é função do povo. Função de levita não é função do povo. Mas, preste atenção, que existem coisas que é nossa exclusiva obrigação. E se eu não faço, aqui, para entrar no santo e no santíssimo lugar, não era para os pequenos levitas entrar, mas era para os mais graduados que tinham que entrar. Tem coisas, irmãos, que não é para ele fazer, não é para ele fazer, é para mim fazer, é minha obrigação. Mas quando eu deixo de fazer a minha obrigação, quando eu não estou, quando eu não faço, quando eu não exerço, tem uma coisa que está errada. Isso não vai ficar assim. Grave essa frase e eu paro agora. Se nós desejamos ter um reavivamento na obra do Senhor, devemos começar com a purificação em nós. Quem quer reavivamento, começa em si. A gente para de se justificar, a gente para de reclamar, e nós começamos a nos purificar. Para o reavivamento acontecer, você não pense que Ezequias não sofreu oposição. Olha, leia na sua casa o capítulo 29. Eu fiquei tentando trazer à minha memória uma turma de sacerdotes que ouviu, foi apregoado, que tinha que vai estar lá na praça. Veja se não é muito semelhante com os dias de hoje. O rei está lá chamando. O líder maioral dos obreiros está lá chamando. Mas alguns se dão no direito, não sei de onde, de achar que não. E não vão. E não participam da santificação. No dia da cerimônia, no dia do sacrifício, você vai ver quantos carneiros, quantas ovelhas foram sacrificadas, faltou obreiro para ajudar. Aí sabe o que teve que fazer? Pega aquele menino lá, pega fulano. Mas, irmão, a obra não pode parar. A obra não pode parar. E esses homens, depois que teve a festa, irmão, olha que coisa terrível. Depois que passou a reinauguração do templo, é que eles foram se santificar. Agora eu faço uma pergunta para você. Saíram na foto? Ficaram bonitos na história? Como que ficou na história? Não obedeceram. Vamos ficar em pé. Amém, Santa Igreja? Graças a Deus. Feche os teus olhos. Senhor, nós encerramos este culto agora. Despede esse povo em paz, leva-os em paz, guarda em tua presença e nos traga de volta no próximo culto de ensino para estarmos aqui sentados e aprendendo a tua obra. Guarda cada um e fortalece no amor do teu nome. É o que nós clamamos. E despede agora cada um debaixo da tua bênção. No grande amor de Deus Pai, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas doces consolações do Espírito Santo de Deus. Digamos juntos. Vão para casa, irmãos. Nada de ficar fazendo rodinha na rua aí, não, que está muito frio.